dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, um programa que tem o objetivo de manter a sociedade informada, de levar conhecimento até você. Toda terça e quinta estamos aqui na TV Cidade para falarmos sobre o direito, entrevistando pessoas, profissionais de notório saber jurídico e também pessoas que têm um conhecimento muito grande acerca de assuntos importantes que você precisa saber. Você pode participar através do telefone 91 43 3602, lembrando também que essa entrevista será disponível no YouTube, na página Dolane Patrícia RR. E hoje nós temos um convidado muito especial, um profissional muito competente, respeitado e de um conhecimento elevadíssimo. Nós estamos falando do juiz de direito, Dr. Rodrigo Furlan. Ele que é juiz titulado do 3º Juizado Especial Civil da Comarca de Boa Vista, ele também é professor universitário da Universidade Federal de Roraima e é autor do livro A Evolução do Crédito Consignado no Estado de Roraima. Nós vamos falar hoje sobre uma questão muito importante que envolve muitos cidadãos brasileiros. Estamos falando do superendividamento, é o nosso tema de hoje. E daqui a pouco estaremos de volta no próximo bloco para falar sobre esse tema que será dividido em 2 blocos. Então, na próxima quinta, teremos continuidade a essa entrevista que começa hoje. Você não pode perder. No próximo bloco estaremos de volta. Até lá! Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje um programa muito especial com um tema muito importante que será dividido em 2 partes, em razão do tema ser de grande relevância para todo o cidadão brasileiro. Nós estamos falando do tema superendividamento. Para falar sobre isso, nós iremos conversar com o juiz de direito, Dr. Rodrigo Furlan. Ele que é juiz titular do 3º Juizado Especial Civil, professor universitário da Universidade Federal de Roraima e autor do livro A Evolução do Crédito Consignado no Estado de Roraima. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, doutora Dolane. Um prazer muito grande tê-lo aqui. O senhor que é um profissional tão respeitado, professor tão querido, muitas pessoas admiram o seu trabalho pelo seu conhecimento, e escreveu um livro maravilhoso com um tema que tem a ver diretamente com a vida de muitos brasileiros e também com o tema do nosso programa, que é superendividamento. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória como profissional em Boa Vista. Eu cheguei a 14 anos aprovado no concurso para juiz do Tribunal de Justiça. Um ano depois eu fiz o concurso da Universidade Federal. Tive o privilégio e a sorte de ser aprovado. E fiz o mestrado na área de Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu estudei esse tema. A área de desenvolvimento era Direito Econômico. Eu estudei aquele boom do crédito consignado de 2004 a 2008, onde em cada esquina de Boa Vista tinha uma financeira concedendo crédito, sempre com a preocupação da identificação do superendividamento, que é um problema mundial. E aqui em Roraima nós não tínhamos acesso ao crédito fácil, e ele se elevou mais de 400% no período de 2004 a 2008. Em 2008 eu não consegui identificar, pelo menos para aquelas pessoas que responderam à pesquisa, se estavam numa condição de superendividamento. É bem verdade que na época nós trabalhávamos com o conceito de superendividamento superior a 50% da renda líquida da pessoa. E o projeto de lei que nós temos em tramitação desde 2012 no Senado Federal, de autoria do senador José Sarney, ele trata do superendividamento numa categoria até 30% dos rendimentos líquidos da pessoa. Então, há um pedido que eu faça uma nova pesquisa, uma nova constatação, e provavelmente nós vamos ter uma condição alarmante no estado de Roraima, de que mais de 50% dos funcionários públicos estão numa condição de superendividamento.
Esse é um problema social, um problema que eu gosto de discutir na condição de juiz, porque hoje nós temos uma jurisprudência muito favorável aos bancos e nós precisamos realmente de uma lei para equilibrar essa equação existente entre banco e consumidor. É preciso que o juiz tenha instrumentos de que, se houver exagero na concessão do crédito, ele possa intervir, ele possa efetivamente obrigar a uma renegociação, que é o objetivo desse projeto de lei. E o que vem a ser essa questão do fato do brasileiro gastar mais do que ganha? Esse é um problema em termo nacional. As pessoas mais novas, elas não viveram a condição de superinflação no país. Mas eu vivi, as pessoas mais experientes viveram, que a grande questão do Brasil era a tsunami, era a falta de produtos nas prateleiras. Hoje é o excesso. Nós vivemos uma situação no Brasil em que o governo tinha que intervir para que o preço não fosse elevado, tamanha demanda e a falta de produtos. É mais ou menos o que está acontecendo com a Venezuela, para que os novos possam entender. Não tinha na prateleira leite, não tinha carne, não tinha produtos de primeira necessidade. E aí você tem, após uma intervenção bem sucedida do governo federal, talvez a melhor intervenção, a contenção da superinflação com a instituição de uma nova moeda, a partir de 94. E aí você tem uma estabilização da economia, de uma forma, um crescimento econômico e as prateleiras cheias. E pessoas procurando, então os fornecedores procurando os consumidores de forma desesperada. Qual é o quadro que nós temos a partir de 94? Prateleiras cheias. Nós que não tínhamos acesso aos produtos, temos acesso a todo tipo de produto. Só faltava agora o dinheiro. Com a estabilização econômica, é bem verdade, vem também e o monopólio do controle do dinheiro pelo setor bancário, vem os incentivos ao crédito. Porque nós temos uma restrição orçamentária que é dada pelo nosso salário. Mas nós não temos essa restrição orçamentária quando se fala de crédito. É limitado. O seu salário é aquilo que o banco confia que você vai pagar. E começa que o consumidor que não tinha acesso a produtos de consumo considerados caros, ele passa a ter. É o que fala aí do consumidor da classe C, da classe D, aquele da classe A e da classe B que tinha acesso a veículos. Hoje nós temos o acesso amplo e restrito. As pessoas podem chegar numa concessionária e, dependendo da linha de crédito concedida pelo banco, tirar um carro de um valor elevadíssimo, incompatível com a renda do consumidor. Então, é uma falsa realidade. E o banco passa a exigir aquele crédito e, às vezes, com práticas consideradas totalmente abusivas, como o desconto direto em conta corrente. Esse contrato de crédito geralmente tem cláusulas que possibilitam o banco administrar a conta do consumidor e fazer com que ele não tenha o mínimo existencial. O que é o projeto de lei 283 de 2012, na sua essência? É a preservação da dignidade do consumidor. Do mínimo existencial. Ele fala em vários artigos de superendividamento, mas ele fala em quase todos de mínimo existencial. Ou seja, que o consumidor possa ter o mínimo para gastar. O mínimo para a sua própria subsistência. Subsistência da sua família. Ele não pode destinar tudo ao crédito. E se o fizer, a responsabilidade também é do banco, que deve ser medida pelo juiz e aplicada a melhor solução para que o consumidor pague a sua dívida sem que esse mínimo existencial seja comprometido.
Então, só para ficar bem claro, em razão desse problema do superendividamento, existe um projeto de lei que veio como se fosse um freio. Exato. Para que não continue essa questão do crédito desenfreado, que hoje é concedido... Vou dar um exemplo para os seus telespectadores, que está acontecendo, inclusive eu vi essa semana na televisão. Tem uma certa empresa que está concedendo crédito independente de consulta SPC e Serasa. Passa até na TV o comercial. Passa até na TV o comercial. O que acontece? Com a nova lei, que nós estamos na expectativa que ela seja aprovada sem emendas, sabe que tem um setor financeiro que não quer a aprovação da lei conforme ela está colocada no projeto. Mas, se for concedido o crédito nessas condições, ou seja, a pessoa negativada, a pessoa com a corda no pescoço, se ainda assim o banco conceder o crédito, o juiz terá instrumentos agora de que o banco não receba na forma contratada, receba somente o principal, sem juros e qualquer acréscimo contratual, que a gente sabe que o banco vai inserindo taxas e taxas e mais taxas. E juros e juros e mais juros. E o juiz vai ter, digamos assim, um instrumento legal, legítimo na mão, para fazer com que o freie. O que é isso? É a educação financeira sendo implantada pela lei no Brasil. Muito bom, muito bom. Estava faltando isso para o brasileiro. Estava faltando isso, realmente. Nós iremos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco nós iremos falar um pouco mais sobre esse assunto. Falar sobre questões relacionadas ao crédito do cheque especial, do cartão de crédito em si, daquelas ações em que as parcelas dos carros eram abaixadas no caso dos juros e também dos empréstimos e por que isso não acontece mais. Esse e muitos outros assuntos no próximo bloco e também no próximo programa, já que será dividido em duas partes o programa de hoje. Fique aí porque daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, toda terça e quinta, com informações importantes. Estamos sempre aqui para manter você informado, com conhecimento sobre os seus direitos, para que você fique atento também às novas leis, aos novos projetos. Nós queremos dizer que você pode participar por mensagem WhatsApp, através do telefone 91 43 3602. Lembrando que a entrevista de hoje e todas as outras estão disponíveis no YouTube, na página do Lani Patrícia RR. Você pode ainda acompanhar nosso programa pelas redes sociais, Facebook, Twitter e também pelo Instagram. Nós estamos conversando hoje com o juiz de direito, o Rodrigo Furlan. Ele que é titular do 3º Juizado Especial Cível, ele que é professor universitário da Universidade Federal de Roraima, ele é autor do livro A Evolução do Crédito Consignado no Estado de Roraima. E nós estamos falando sobre o tema superendividamento no projeto de lei existente para frear a questão dos gastos e a questão também da renda do brasileiro. Doutor Rodrigo, vamos continuar com esse assunto tão importante e eu queria começar fazendo uma pergunta que muitas pessoas realmente gostariam de saber a resposta. Por que os juros do cartão de crédito é tão elevado e o crédito consignado é tão mais baixo? O que acontece também com o cheque especial? É uma pergunta recorrente, muito boa a sua pergunta. E o banco ele trabalha com uma taxa de retorno. Inclusive a lei, o projeto de lei, se aprovado, ele obriga o banco a jamais fazer qualquer propaganda de 0% de juros, que é muito comum ainda hoje. Nossa. Não existe 0% de juros. O banco ele trabalha com uma taxa de retorno para qualquer linha de crédito. E essa taxa é chamada spread bancário. O que é spread bancário? É os juros cobrado pelo banco, ou seja, o lucro cobrado pelo banco, mais as taxas administrativas, ou seja, aquela pessoa que está ali atendendo para conceder o crédito, mais a taxa tributária incidente sobre o crédito e, por fim, o risco, a taxa de risco. O spread bancário, então, são 4
componentes, sendo um dos mais importantes a taxa de risco. Quando a taxa de risco, quando o risco do banco não receber é grande, por exemplo, no cartão de crédito, ele divide por todos os participantes daquela operação. Então, a taxa de risco, quando você dá um cartão, você recebe um cartão de crédito anuidade em casa, grátis. Anuidade grátis, você passa a gastar aquilo e o banco sabe que ele tem uma taxa de risco muito grande, ou seja, o risco dele não receber é grande. Então ele eleva ali a 14% ao mês, a 15%, que é um absurdo, que dá uma taxa anual elevadíssima, é 300%, 400% de juros, o que não acontece na maioria dos países. Mas no Brasil, a percepção com relação a esse tipo de crédito é de uma faixa de acima de 12%. Quando você tem o cheque especial, você tem um pouquinho mais baixo os juros. Por quê? Porque o banco ele está controlando aquela concessão, ele sabe quanto você ganha, ele sabe qual a movimentação financeira sua. Então ele pode, digamos assim, te dar uma taxa de juros ali a 8%. Porque a taxa de risco, ou seja, o risco dele não receber é menor. Porque é débito em conta. Porque está ali o dinheiro à disposição do banco. Mas não se verifica taxas compatíveis com o risco. Por exemplo, o banco sabe a tua movimentação financeira, lhe dá um crédito, que é o cheque especial, que é um limite de crédito, e ainda cobra 8% ao mês, 9% ao mês, é realmente de se perguntar se esse spread bancário não expressa um lucro exacerbado, que é o que acaba sendo evidenciado em várias pesquisas de opinião e científicas também na academia. Mas aí nós chegamos no crédito consignado a 2%, 2,5%, 3% de juros. Menor. Bem menor. Por quê? Porque aí o banco tem a garantia de que antes de você receber o seu salário, ele vai ter recebido a parcela do empréstimo. Então a taxa de juros aí deveria ser baixíssima. Bem menor. Porque o risco do banco não receber é bem menor. Mas a gente pode observar que na comparação entre o cheque especial e o cartão de crédito, o crédito consignado, a taxa é bem menor. Bem menor por quê? Porque o risco do banco não receber é bem menor. Muito interessante isso. E uma pergunta também, muita gente faz. Por que o brasileiro não consegue ter o cheque especial e não utilizá-lo? Geralmente, quando tem o cheque especial, apesar de ser tão alto o juro, o brasileiro, mesmo assim, ele usa integralmente o seu cheque especial. Por que o brasileiro não tem medo de juros? O brasileiro, na verdade, ele faz uma interpretação do que cabe no bolso dele. Então, quando ele vai comprar um veículo, por exemplo, e isso dá muito problema judicial depois, ele vê a parcela do veículo. A pessoa, o vendedor, a financeira, falam assim, olha, você tem uma parcela de R$600 por mês. Ele não tem ideia do que ele está pagando de juros. Ele absorve aquela informação e fala, R$600 cabe no meu orçamento. Já contando com o cheque especial, às vezes. O cheque especial, qual a interpretação do consumidor? Ele verifica que existe algo mais do que o salário dele que ele pode utilizar. E que ele paga, na maioria das vezes, ele consegue pagar, porque há um controle nessa concessão também, não é desenfreado, você tem um cheque especial de qualquer valor. Tem pessoas que têm um limite de cheque especial de 500, outros de 5 mil, outros de 15 mil, conforme a capacidade financeira. E a pessoa vai até o limite, ela gasta tudo. Por quê? Porque a restrição orçamentária dela não está mais no salário, está no cheque especial, está no salário mais o cheque especial. Essa é a interpretação. Só que acontece o seguinte, qualquer desequilíbrio financeiro, qualquer situação de risco que envolva saúde, que envolva aumento na educação, o nascimento de mais um filho, acaba desequilibrando todo esse orçamento. O que fazer? Hoje em dia, a jurisprudência é favorável aos bancos.
E o que nós estamos torcendo é que exista a aprovação desse projeto de lei para que o juiz possa alterar essa jurisprudência, que possa, o Brasil todo, não evitar a concessão de crédito, mas que essa concessão seja com boa fé, que essa concessão seja com respeito que não seja com o intuito apenas de tirar vantagem do consumidor na hora do aperto. E assim, na hora que ele está apertado, ele não quer nem saber quanto de juros vai pagar no empréstimo. Se o dinheiro está ali e precisa, quer nem saber quanto que vai ficar no final aquele empréstimo. A lei é importante também, esse projeto, porque fala da função social do crédito. Então ninguém vai comprar um carro, ninguém vai utilizar o cheque especial, o cartão de crédito para consumo, para investimento, pensando em piorar a sua vida. Quando fala em função social do crédito, quer dizer, o crédito tem que ser utilizado pelo consumidor para o bem do consumidor, para o bem da instituição financeira. Que ela tem o seu lucro, não se discute, mas da forma como está sendo feito, da forma como o consumidor está sendo colocado na relação de consumo, é que está contribuindo para essa situação já alarmante no estado de Roraima, porque aqui nós temos uma economia de funcionários públicos, servidores públicos, em que eles, com acesso ao crédito fácil, se endividam cada vez mais. E nós precisamos estancar essa forma, e nada melhor do que, dentro do nosso sistema constitucional, que seja através da lei. Os bancos não são obrigados a fazer, senão em virtude de lei. Aliás, ninguém no Brasil. Então é importante que o Congresso Nacional, eu estive conversando com a deputada federal Maria Helena, ela está nesse sentido da aprovação do texto integral, e nós teríamos também que chamar a discussão e talvez a adesão dos demais deputados federais e senadores de Roraima, porque eu tenho certeza que o interesse é da sociedade. Com certeza. E esse é um tema muito importante, nós precisamos dar continuidade. Nós queremos agradecer por hoje a sua participação no nosso programa e queremos avisar que na próxima quinta-feira estaremos de volta com o juiz de direito, Dr. Rodrigo Furlan, falando sobre esse tema de grande importância para a sociedade, que é superendividamento, e também o projeto de lei 283/2012, que fala dessa questão do freio dos gastos do funcionário público e também do brasileiro, do consumidor de forma geral. Você não pode perder o próximo programa, na próxima quinta-feira. Iremos dar continuidade a essa entrevista, falar um pouco mais também do livro de sua autoria, A Evolução do Crédito Consignado no Estado de Roraima. No próximo bloco estaremos de volta e na próxima quinta-feira também daremos continuidade a esse programa. Não perca, eu vou esperar você. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, agradecendo a você pela sua audiência. Nós queremos dizer que você pode acompanhar a entrevista de hoje pelo YouTube, na página do Lone Patrícia RR. Queremos dizer ainda que você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no Instagram, no YouTube e Facebook. Basta digitar Dolane Patrícia. Pode também entrar em contato com a produção do programa por mensagem ou WhatsApp através do telefone 91 43 3602, fazer a sua pergunta ou deixar a sua sugestão de quem você gostaria que fosse nosso entrevistado. Nós gostaríamos agora de falar sobre os nossos patrocinadores. Primeiramente, falando da The Close Boutique. A The Close Boutique nos veste a cada terça e quinta. Ela fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Caimbé. Você não pode deixar de conhecer a The Close Boutique. A Nilziane Costa vai estar lá aguardando você para apresentar modelos maravilhosos, acessórios, bolsas e calçados. Tudo isso na The Close Boutiques. Não deixe de conhecer. Queremos também agradecer ao Salão de Beleza Luzes Ré. O Salão de Beleza Luzes Ré está prontinho para receber você, para deixar você linda. E você vai estar com produtos modernos, você vai poder fazer vários tipos de tratamento capilar. Escova definitiva, progressiva, botox capilar, tudo de mais moderno você encontra no Salão de Beleza Luzes Ré.
E a Luziane Souza vai estar lá aguardando você. Marque o seu horário para que você possa, assim, sair linda para onde você quiser, através dos serviços prestados pelo Salão de Beleza Luzes Hair. Agradecemos também